Agora, pessoal, eu quero aproveitar que a gente está num debate aqui, né, acalorado, e já colocar um tema que está acontecendo hoje, porque o STF retomou a votação do recurso que discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O julgamento já se arrasta há 8 anos. A Suprema Corte discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e a falta de parâmetros para diferenciar o usuário de traficante na lei antidrogas. E aí, lá atrás, quando o relator Gilmar Mendes foi falar desse assunto, ele colocou a descriminalização para o porte de drogas em geral. Hoje, ele já fez uma pequena mudança ali no voto dele e colocou apenas a descriminalização para o uso da maconha. E neste momento, a votação segue em 4-0 para que se libere, então, o uso da maconha no caso de uso pessoal. A gente está falando e não do tráfico de drogas. Como é que você enxerga essa discussão que se arrasta há anos e que tem agora algumas modificações, inclusive por parte do próprio ministro Gilmar Mendes, que defende a descriminalização, mas apenas para o uso da maconha? Olha, Evandro, esse é um tema extremamente relevante para a sociedade porque ele envolve saúde pública, ele envolve segurança pública, ele envolve valores. Então, isso não... E envolvendo tudo isso, qual que é o teu posicionamento, Gani? Então, é a favor ou contra a descriminalização? Eu sou contra a descriminalização e porque eu não consigo entender a descriminalização dissociada do tráfico de drogas. É a mesma coisa, a pessoa comprando uma mercadoria roubada, você vai falar que ela não é criminosa, mas a mercadoria veio do roubo, veio de um crime. Claro que ela está sendo conivente com o roubo. Aliás, a experiência internacional mostraram que países que foram nessa direção estão revendo suas posições. Pega o caso, por exemplo, da Holanda. A Holanda virou um polo de atração de traficantes internacionais e agora eles estão revendo toda essa posição. Não acabou com o mercado ilegal, pelo contrário, aumentou ainda mais o mercado ilegal, porque lá os coffee shops eles têm horário para funcionar, tem uma série de restrições, a droga vendida no mercado ilegal é muito mais barata, virou uma questão de saúde pública. E pega o caso da Suécia, que todo mundo, geralmente associa com a esquerda progressista, só que ao contrário, a Suécia, em relação a drogas, ela fez um combate rigoroso e também uma política educacional preventiva. O que aconteceu? Diminuiu criminalidade, diminuiu o consumo. Então, acho que a gente tem problemas muito mais sérios para discutir no país e a gente está criando mais um problema. Você acha que é a criação de mais um problema ou é um assunto que precisa ser definido depois de 8 anos desde o início da discussão dele e do que vivemos aqui no país, hein, Piperno? Mas é claro, tem que ser definido para ontem. A gente vive uma zona cinzenta. Por exemplo, eu fico imaginando se o liberal Milton Friedman fosse brasileiro, puxa vida, ele seria fulminado pelos liberais brasileiros, inclusive por vários grupos aí. O Friedman defendia, fumava, aliás, mas o Friedman não era exatamente um conservador, Piperno. Ele ia ser detonado pelo Alan Gani, por exemplo? Vou falar. Mas, por exemplo, o Piperno, o Friedman não era... Ele é brilhante, com certeza, mas ele não era necessariamente um conservador. Você pegar Roger Scruton, Theodore Dalrymple, mais contemporâneos, eles são contra a descriminalização de drogas. Isso, e o Milton Friedman era a favor. Que é liberal, mas não necessariamente um conservador. Era uma questão de foro íntimo. Aliás, esse é um tema que Mas que impacta toda a sociedade, Piperno. Não impacta. Se o cara quiser plantar lá na casa dele um pezinho e fumar, o tráfico de drogas não é um problema aí na sociedade brasileira? Opa! Vamos confundir tomate com batata. Estou dizendo o seguinte... Por quê, Piperno? O sujeito ter o direito de fumar maconha é uma questão de foro íntimo, até porque é algo que ele pode plantar na casa dele. Só que isso vai aumentar, na prática, vai aumentar o tráfico de drogas. Não vai. Evandro, para mim, aí está a questão. São duas questões, na minha opinião. A primeira é que o Congresso está indo na direção contrária ao Supremo Tribunal Federal. E aí, como é que vai ficar? Porque hoje estão falando sobre que o Congresso assumir essa questão legislativa, que é o trabalho do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal. Isso, perfeito. Maravilha. Isso é parte do posicionamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive. É lógico. Já que essa bancada toda defende que isso é do Congresso. É tão complexa essa questão. Tem que ir no Congresso. Aí pode ser duas coisas. Ou o Supremo está tentando pressionar o Congresso... Ele quer encabeçar isso, hein, Segré?
O Congresso ele quer pegar essa discussão para ele? Eu não sei, é uma batata quente, né? Para que cada um, em função do voto que vai ter que colocar, seja questionado pela sua base eleitoral. Exatamente. Talvez. Mas, peraí, foram escolhidos para isso? Não é para legislar somente do que eles querem, é para legislar do que eles devem. E o que deve ser resolvido é essa questão que vem de muitos anos. Agora, é um problema do ponto de vista de você colocar e determinar o que um usuário, 25 gramas, 60 gramas e tal, mas peraí, da onde que ele vai comprar? Se hoje não está liberado a venda, não é legal a venda, então você está liberando o uso, mas está continuando a colocar como ilegal, de fato tem que ser assim, o narcotráfico. A única maneira seria o que está mencionando o Piperno. Você quer fumar? Então coloca e planta na tua casa. E o projeto também permite. Agora, Piperno, esse fato que foi levantado aqui pelo Segré é muito interessante e relevante também. Porque se permite o uso, mas e se permite o plantio de poucas plantas de maconha para a pessoa utilizar. Mas não é todo mundo que vai plantar. Exatamente. Não é todo mundo que vai plantar, é evidente. Mas o fato é que a lei não pode prever esse tipo de coisa. Você só vai poder fumar a maconha que você planta. A lei, é óbvio que ela vai ser mais genérica em relação a isso. Ela vai liberar ou não. E, aliás, uma vez, estava num debate aqui mesmo, com um debatedor de direita. Eu falei para ele, mas a direita também fuma. E fuma muito. Ele falou, mas a maconha é diferente. Mas olha. Então não é só uma questão ideológica. Fuma com a mão esquerda. Vão querer falar o quê? Que só quem é da esquerda fuma maconha agora. Senso de humor? Uruguai, vamos pegar um exemplo aqui. Flexibilizou, aumentou a criminalidade lá. Não me parece que foi uma coincidência. E olha que Montevidéu, que cidade pacata que é lá, e conseguiu aumentar a criminalidade no Uruguai e aumentou o consumo. O que foi, Piperno? Mas quem diz que a criminalidade no Uruguai, que aumentou lá... Assim, primeiro que ele está pegando um recorte pequeno, foram 2 anos. Mas assim, aumentou por conta disso. Há estados americanos, por exemplo... Você tem certeza disso, Gani, de que aumentou? Não, há uma correlação. Agora, é difícil a gente estabelecer a causalidade. Que, a partir deste momento que liberaram, aumentou a criminalidade e aumentou também o consumo. Aliás, tem um artigo... Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês três. Nos Estados Unidos tem estado que pode, estado que não. Você vê São Francisco, que na Califórnia, que tem todas essas políticas, olha o que está virando São Francisco. 5h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas seguimos. E eu quero fazer uma pergunta para jogar vocês numa fogueirinha aí. Vocês acham que há muita hipocrisia em torno desse assunto e que precise haver uma definição exatamente por conta disso? Ou seja, não se pode liberar, mas ao mesmo tempo todo mundo acaba consumindo mesmo sem liberação, Gani? Olha, eu acho que tem uma hipocrisia e tem uma cena que eu acho magistral no filme Tropa de Elite 1, que é aquela cena que o cara fala assim, eu sou estudante, eu só estou consumindo, eu sou estudante. Ele fala, quem fez isso daqui? Quem fez isso? E a cena do Matias também, dando um esculacho lá, uma bronca numa universidade. Que ele está falando, olha, se você consome, você está financiando o tráfico de drogas. E ao financiar o tráfico de drogas, você está financiando de maneira indireta assassinatos, estupros. Então você está sendo conivente com isso também. E é por isso que o filme Tropa de Elite 1, ele fez tanto sucesso, porque ele tocou na ferida. O 2 já esquerdizado. Agora já vamos entrar aqui em análise de cinema. Fala, Piperno. Eu acho que essas correlações, elas são muito fáceis da gente fazer aí em conversa de bar. Mas não é fácil, seriam muito superficiais? Não, Piperno. Quem consome está dando dinheiro para o traficante. E o tráfico de drogas se abastece do consumo. Se não tivesse consumo, não teria traficante. E esses caras são fascinos. Mas, Gani, o que a gente está querendo dizer, e nesse caso que eu coloco vocês para esse debate, é o consumo, ele existe. Ele existe. Por mais que ele não seja aprovado, ele existe. Mas o fato de você descriminalizar, Evandro, esse é o meu ponto, não significa que você vai acabar com o consumo, né? Há algumas experiências, como Portugal são dúbias as estatísticas, nem vou pegar, mas Holanda e Uruguai aumentou o consumo. Segré, como é que você analisa? Você sabe que é complexo nesse caso em particular, porque se você descriminaliza o uso, mas não fomenta a questão de legalizar a forma da compra, você está legislando a favor do uso e colocando a pessoa num problema, porque ele provavelmente vai comprar. Ele, para ser usuário, ele teve que comprar.
Aí ele estava comprando de quem? De um cara que ilegalmente vendia, porque a venda não está sendo descriminalizada. E eu lembro do exemplo de quando tinha aqueles DVDs piratas, que estavam em todos os lugares, aparecia a guarda municipal, limpava todo mundo, levava todo mundo, Como resolveu? Não foi com a questão do Estado intervindo. Foi a partir de uma tecnologia que possibilitou hoje o funcionalismo de qualquer tipo de sistema, para não fazer publicidade nenhum, por streaming, que você paga um abono mensal e você vai, escolhe o filme quando quiser, tem seriado, tem um filme, tem tudo. Descriminalizou? De ponto de vista legal, não. Foi um mercado que evitou que isso seja interessante para o consumidor. Agora, como trazer essa relação no caso das drogas? Não sei, porque é uma questão que não aplica a mesma lógica, mas estou dizendo que não é por uma intervenção do Estado que você vai conseguir que as pessoas que hoje consomem vão deixar de consumir. O que deve fazer é uma questão que regulamente a tranquilidade daquele que quer e que não seja ilegal a compra, porque senão está colocando a pessoa num problema, mesmo descriminalizando o usuário. O pessoal da Rádio está de volta, estamos unidos em todas as plataformas e falando inclusive sobre o julgamento que foi retomado hoje no Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do uso de drogas, votação em 4-0 para que sim, seja descriminalizado. Fala, Piperno. Não, agora eu queria só voltar a uma questão inicial que o secretário vai lá. tratou, que é o fato de que há 8 anos esse negócio vem sendo empurrado com a barriga. Desde então, esse tema já perpassou por várias composições aí do Congresso Nacional. E ninguém puxou para si a responsabilidade, é isso? Todos esses países, o Uruguai, mesmo na Holanda, em outros países da Europa, isso foi matéria definida pelo Congresso e, em muitos casos, até por plebiscito. Jamais pela Suprema Corte. Então, o Congresso tem que trabalhar também nisso. Agora, é evidente que nesse caso, da maconha, enfim, o Gilmar Mendes votou hoje, já está em 4-0. Também não dá mais para chegar para o STF e falar, bom, é o seguinte, para tudo, porque agora o deputado Zé das Couves, ele vai apresentar um projeto e nós vamos começar a discutir. Então, assim, nos próximos 19 anos a gente resolve isso. Mas aí pode ser um problema o dia de amanhã, porque o Supremo pode fazer uma questão em relação a uma saída e o Congresso a outra saída. E aí vou colocar mais fogueira, mais fogo na fogueira. Se, por exemplo, hoje para ser motorista de caminhão tem que ter uma carteira especial. E um exame de não uso de entorpecentes. Exato. Sim, claro. É muito complexo para uma pessoa que hoje está no setor marginalizado, que talvez tenha, não sei, algum político que está consumindo alguma coisa que hoje não é legal. Como ele poderia legislar em função de uma questão que talvez seja apropriado para ele mesmo? Então é uma questão que, cara, não é tão fácil. Fala, Gani, para a gente arrematar. Não, eu queria dizer que o Piperno me lembrou agora o Sandoval Quaresma, o personagem da escolinha do Raimundo. Ele estava indo super bem, concordando com tudo, matéria do Congresso Nacional. Agora, o fato de estar 4-0 no Supremo continua sendo matéria do Congresso Nacional. Tem que, no final que ele errava tudo, o personagem, né? Ele errava se o Congresso quiser. Então, não é o fato de que já está 4-0. Tá errado. Tem que o Congresso tem que ir lá bater firme, Piperno, e falar assim, é matéria nossa. Mas façam. Matéria nossa. Aí o Congresso vai chegar para os 7 que não votaram e falar, a partir de hoje está proibido de votar. Tem que ter esse peito. Tem que ter esse peito para fazer isso. A bola é do Congresso. O cara falava, mas como que os 4 lá já deram sua opinião? Não teve um episódio que o Renan Calheiros falou, não, isso aqui é matéria nossa. E o Supremo falou, de verdade, é de vocês. Faça a mesma coisa. Isso, chegar para os 4 e falar, os votos dos senhores 4 valeu, os outros 7 eles estão impedidos de votar.